Trilhas da Democracia de hoje, entrevista Heloísa Starling, professora titular do Departamento de História da Universidade Federal de Minas Gerais, onde coordena o projeto República, Núcleo de Pesquisa, Documentação e Memória. Heloísa, seja muito bem-vinda ao Trilhas da Democracia, esse espaço de discussão, reflexão e defesa da democracia e dos direitos humanos. Seja muito bem-vinda. Obrigada, muito obrigada pelo convite. Eu estou honrada de participar do programa. Muito obrigada. Heloísa, eu gostaria de começar essa entrevista fazendo a leitura das 4 últimas linhas da conclusão do livro, que já é um clássico da historiografia brasileira, né, que você concluiu, né, e você e Lilia Schwartz concluíram em janeiro de 2015, Brasil, uma biografia, né, em que vocês dizem: a grande utopia, quem sabe ainda, seja acolhermos os valores que têm como direção a construção do que é público, do que é comum. Talvez comece nesse desafio mais um capítulo na história do Brasil. Afinal, feita a opção democrática, também a República pode recomeçar. Heloísa, por que nos últimos 7 anos nós nos distanciamos tanto dessa grande utopia? Olha só, quando Lília e eu fizemos finalizamos o Brasil, uma biografia, tudo indicava, né, que, do ponto de vista da democracia, tínhamos mesmo avançado de uma forma inédita na história do Brasil e tínhamos o período mais longo de experimentação democrática da história recente. Mas não tínhamos resolvido a República, quer dizer, a República é uma casca no Brasil, falta a República ser dotada do republicanismo, que são os valores e os princípios que orientam a República. Então, o nosso suposto é impossível pensar uma democracia que não seja republicana, porque é a República que traz a dimensão do bem público, do interesse comum, do bem comum, do espaço público, né, dos valores republicanos da tolerância, da amizade, e a democracia traz... e a República tem que ser democrática porque é a democracia que vai nos ensinar o princípio da igualdade e o princípio da inclusão, né? Então, a ideia era de que nós tínhamos avançado muito na experiência democrática e precisávamos dotar a República de republicanismo. Nós vimos que não era bem assim, né? Ao contrário, a democracia não estava consolidada no Brasil. E nós fizemos um pós-fácil, inclusive, né, tentando dizer isso: olha, algo deu errado no nosso projeto futuro democrático e nós precisamos entender o que é que deu errado e por que deu errado, né? Por outro lado, depois desse pós-fácil, o nosso projeto futuro ficou ainda mais complicado. Se você olhar o Brasil hoje, falta-nos um projeto de futuro. Quer dizer, aquilo que o presidente da República disse, tão logo ele tomou posse em Washington, em 2019, está sendo levado a cabo. Ele disse: a minha função não é construir, né? É preciso desconstruir muita coisa. Ele disse isso num jantar, acho que no dia 19 de janeiro de 2000, tão logo ele tinha tomado posse, de 2019, num jantar na Embaixada em Washington, se não me engano. E é isso que está sendo levado a cabo, quer dizer, está sendo levado a cabo um processo sistemático de destruição democrática, de degradação da democracia no Brasil. Então, o que tinha dado errado no nosso projeto futuro era ainda maior, mais evidente e mais forte do que nós tínhamos conseguido enxergar, né? Então, esse é o nosso problema hoje, quer dizer,
eu suponho que, para que a gente retome a nossa utopia, né, a nossa democracia, nós temos que, talvez, pensar duas coisas, não sei. Uma, depois do dia 7 de setembro de 2021, nós sabemos como morre a democracia. Mas há 3 anos, quase, nós estamos presos numa pauta de morte e de destruição. Então, nós já sabemos como é que a democracia morre. Acho que a questão que nós temos que colocar agora é o seguinte: como renasce a democracia? Como é que nós vamos retomar? Nós temos que dar, eu acho, né, um cavalo de pau nessa pauta de morte e retomar, inclusive no brasileiro, que nós já fomos, porque a história do Brasil não é só a história, o Brasil não é uma coisa só, né? E se a gente olhar para trás nessa história, nós vamos ver uma história muito grande de liberdade, de projetos de liberdade, as nossas raízes. Onde estão as nossas raízes? Nós temos que retomar as nossas raízes democráticas, as nossas raízes de liberdade, para que a gente possa escrever a pauta de como é que renasce a democracia, eu acho. Luísa, a propósito, vocês fizeram 3 perguntas nesse mesmo parágrafo, né? No parágrafo final das conclusões, da conclusão do Brasil, uma biografia, e eu gostaria de te fazer essas perguntas, né? Nesse momento, cotejando com esse projeto de destruição assumido desde o início pelo presidente da República. A primeira pergunta é: o Brasil consolidará a República e os valores firmados na Constituição de 1988? A resposta hoje, em relação à possibilidade da Constituição de 88 continuar sendo a nossa referência de afirmação histórica dos direitos de cidadania, dos direitos humanos em geral? Olha, nesse momento, a Constituição está sendo muito atingida, né? Quer dizer, num processo de degradação democrática, o alvo de uma ação voltada para desconstrução democrática, certamente é a Constituição de 88, porque, por mais ela tem limites, ela tem problemas, mas ela é a Constituição mais avançada que nós temos na história com relação aos direitos, né? E a questão dos direitos é importante aí, porque eu não sei se os juristas, esse povo que estuda a Constituição, certamente vai dizer que que não é bem assim, mas vamos pensar aqui do ponto de vista do historiador. Tem um olhar para o futuro que a Constituição levanta. E esse olhar vem, inclusive, da questão dos direitos, porque os direitos, uma vez afirmados, eles podem até não ser cumpridos, mas eles não desaparecem mais. Né? E a segunda característica dos direitos é que eles têm que ser reivindicados, né? Eles têm que ser declarados, né? Então, tem uma consistência na pauta dos direitos que alicerça um projeto de futuro para nós, né? Alicerça uma perna, pelo menos, desse projeto. Então, eu responderia que o problema do direito, que a Constituição ela garante, e ela precisa garantir mesmo, a questão dos direitos. E os direitos não terminam, eles são como a democracia, eles não têm um fim, né? Exatamente porque a dinâmica deles continua. Quer dizer, nós nunca vamos chegar a um momento em que a gente diga assim, bom, conseguimos todos os direitos. Não, o que são direitos e a sua reivindicação, ela continua ao longo da história. Então, isso é como a democracia, né? Ela é um processo, ela não tem um fim. Chegamos ao momento de melhor democracia, não vai existir isso, e é bom que não exista, né? Para que a gente possa fazer como a Rosa de Luxemburgo ensinou, né? Para que a gente possa perguntar assim, mas a liberdade não é dizer sim, a liberdade é dizer não. Então, como diria a Rosa de Luxemburgo, e aí, não pode ser de outra maneira? Então, com isso, essa é a vitalidade da democracia. No caso da República,
talvez o problema da Constituição é uma aposta imensa na democracia e uma retração na ideia da república. Quer dizer, é como se a república fosse um sinônimo da democracia, como se a república fosse uma forma política e, portanto, vazia de republicanismo, e ela se viste sinônimo da democracia. Não serve, né? Essa questão é importante para nós, porque ou nós dotamos a nossa república de conteúdo, do conteúdo mais simples, a boa gestão da coisa pública, até o seu elemento mais poderoso, né, que é a ideia do nosso comparecimento ao espaço público para decidir em comum aquilo que nós vamos fazer para o nosso bem, né? Então, talvez o nosso grande problema da Constituição seja olhar para esse conteúdo republicano. É como se nós quiséssemos fazer a proeza de ter uma democracia que seja sinônimo de república. Não é, né? As duas precisam se complementarem. Então, não sei, eu consegui? Você acha que eu estou conseguindo ser clara? Sim. A segunda pergunta, Heloísa, conseguirá manter um crescimento sustentável sem dilapidar suas riquezas naturais? Eu acho que essa é a resposta a essa pergunta que vocês fizeram, infelizmente, muito, muito óbvia, não é? Quer dizer, mas nenhum de nós previa, né, que o cartão de visita do processo de degradação democrática e de destruição do país ia ser exatamente a área ambiental, né? Acho que o João Moreira Salles escreveu isso, um texto muito bonito na Piauí, em que ele diz isso: o cartão de visitas é essa degradação, está se destruindo sem se colocar nada no lugar, né? É destruir pelo processo de destruição. E isso tem consequências que eu mesma, nenhum de nós vai saber avaliar, mas tem consequências, inclusive, que futuro nós estamos deixando. Por isso que eu digo, não tem um projeto de futuro. Esse processo de degradação ambiental ele é um dos eixos mais fortes de eliminação do nosso projeto de futuro, né? Então, certamente, se nós queremos que a democracia renasça, entre as questões, os sinais e as questões que nós temos que levantar para essa pauta, essa é urgente, né? Eu fiquei muito impressionada, esse ano fazem 40 anos do lançamento de um livro que me impressionou muito quando eu reli agora, que é Não Verás País Nenhum, do Inácio Loyola Brandão, que é uma distopia, né? Ele escreveu há 40 anos atrás. E se você reler esse livro hoje, se você ler esse livro hoje, você leva um susto, porque, de alguma maneira, as antenas da literatura captaram o que nós estamos vendo hoje. Nós podemos reconhecer determinadas cenas hoje, na televisão, né? Que estão indicadas no livro, que estão descritas no livro. E o livro é um livro muito, muito forte, porque, inclusive, ele é narrado por um historiador, né? Um historiador que não fez o suficiente para impedir o que o Brasil virou, e aí ele se sente responsável, então ele vai narrar o processo de degradação para que a gente encontre, como ele diz, as estrelas, né? Para que a gente possa encontrar algum pensamento, formular um pensamento para alterar isso. Então, essa questão ela é muito impressionante, muito forte, e está na base do nosso futuro, né? É ao mesmo tempo cartão postal de destruição do país hoje e um dos eixos fundamentais se nós quisermos ter um projeto de futuro para esse país. E a terceira pergunta: que papel desempenhará no cenário internacional? Que também é uma pergunta que se autorrespondeu no decorrer desses últimos 3 anos, né? E porque
de novo, né? Esse processo de degradação, essa crise democrática, né? Não é só no Brasil, né? Mas você tem como é que a gente fala, né? Qual é a relevância do Brasil hoje? Nenhuma. A não ser se nós engatarmos na nossa questão anterior. Quer dizer, o Brasil se tornou uma ameaça, ele se tornou irrelevante, ao mesmo tempo uma ameaça em função da degradação ambiental, né? Em função do que ele está fazendo com o meio ambiente e as consequências disso no cenário mundial. Então, essa é uma posição que eu acho que inédita na história do Brasil. Nós nunca imaginamos que nós íamos nos tornar, ao mesmo tempo, irrelevantes, e quando nós somos referenciados, é como uma ameaça, uma grande ameaça, né? E como é que o resto do mundo vai fazer para lidar com o cartão postal da destruição que nós nos transformamos, né? Então, erramos. O Brasil deu uma guinada a partir da década de 2010, né, que era difícil prever. Eu não me lembro de ninguém ter, ao se iniciar o século XXI, nenhum de nós imaginava, porque era tudo oposto. Quer dizer, você tinha um Brasil que se posicionava muito bem no cenário internacional, você tinha um projeto, de fato, de enfrentamento ambiental. Eu me lembro da Marina, o quanto ela reduziu, quando ministra, né, acho que foi o primeiro governo Lula, a alteração, eu não tenho os dados aqui, mas li isso outro dia no jornal, a alteração que se faz na redução da destruição da Amazônia é muito significativa, né? E nós tínhamos uma democracia que parecia consolidada, jovem, porém consolidada, principalmente com os 2 anos, os 2 governos, o governo Itamar, o próprio impeachment do Collor. Quer dizer, nós tivemos o governo FHC, nós tivemos uma série de procedimentos, e depois os 2 governos Lula, nós tivemos uma série de procedimentos que indicavam isso. Olha, a democracia está consolidada, avançamos no meio ambiente e estamos buscando uma posição no cenário internacional de relevância. Heloísa, você já deve ter sido feita essa pergunta a você algumas vezes, né? Eu imagino, mas eu não poderia deixar de não fazê-la aqui. Esse período que corresponde exatamente a esse período do renascimento da ideia do Brasil como um país do futuro, colocado nos seus devidos termos, mas como tendo assegurado o caminho democrático, ainda que com as suas contradições, né, de um aparato legal avançado e uma realidade social ainda apegada a esse nosso passado escravista. Esse período que corresponde à aprovação, promulgação da Constituição de 1988 até o golpe de 2016, o processo de impeachment contra a presidente Dilma, não teria sido, na verdade, um ponto fora da curva de uma história republicana marcada por sucessivos golpes, por restrições à participação política, reações a qualquer tipo de ameaça que fosse mínima em relação a uma ruptura, né, com o status quo, ao contrário da ideia de que o que a gente vive hoje é que seria realmente uma excepcionalidade, Bolsonaro como sendo uma excepcionalidade? Olha, não. Vamos pensar o seguinte, porque é o que eu chamo da nossa agenda de morte e destruição. Nós estamos prisioneiros dela e estamos olhando para o passado e vendo
um lado do passado. O Mar de Andrade diz uma coisa que eu acho que é muito legal para a gente pensar, inclusive hoje. Ele diz o seguinte: olha, o Brasil não é uma coisa e outra, ele não é uma coisa ou outra, né? Autoritarismo ou democracia. Ele é uma coisa e outra. Tá? Então, quando a gente olha para, né, trás, quando a gente olha para a história do Brasil, a gente reconhece isso que o Mário de Andrade está dizendo. Né? Porque se o período que nós vivemos, a partir da Constituição, a partir de 88, né, até os anos 2010, é um período de consolidação democrática, a Segunda República também foi. Né? A redemocratização, o fim do Estado Novo e o processo que vai caminhar até o golpe de 64, ele traz uma série de elementos importantíssimos para a construção da democracia no Brasil. Pensa na campanha da legalidade, né? Pensa no processo de redemocratização do país a partir do fim do Estado Novo. Pensa na Constituição, que vai, né, toda primeira vez que o Brasil discute porque também de forma mais ampla. Então, é um período importante para a nossa história. Então, para a nossa história democrática. E também, desculpa, eu ainda estou com uma gripe danada, para a nossa história, para que a gente entenda a presença forte do autoritarismo. Mas não é, por exemplo, não é só um ou outro, porque, ao mesmo tempo que você tem, estou fazendo a conta aqui, é um período marcado 45, 64, quatro tentativas de golpe, uma dá certo. Ao mesmo tempo, é o momento em que você tem um general que põe um exército na rua para defender a democracia, é a novembrada. Né? Ao mesmo tempo, é o momento em que você tem duas revoltas dentro das Forças Armadas protagonizadas pelos setores subalternos, a revolta dos marinheiros e a revolta dos sargentos. Então, olha como é rico de informações para nós esse momento. Olha como ali tem raízes importantes, tem um legado democrático e tem todos os sinais do que nós precisamos reagir para impedir o ascenso, para impedir a permanência ou a consolidação autoritária. São as duas coisas. E a mesma coisa nós vamos ver na redemocratização. Só uma coisa, quando você pega o processo da redemocratização, a gente enxerga uma tentativa que vem do general Geisel e dos generais que estão no poder de fazer uma transição para o governo civil não havia ali nenhum projeto democrático por parte daqueles generais. Né? O que o Geisel está imaginando é como é que eu faço uma transição, como é que eu diminuo o custo da ditadura, inclusive para as Forças Armadas, e como é que se faz estou simplificando, mas o raciocínio é esse, como é que se faz uma transição do poder executivo sair da mão dos militares, mas ir para a mão de governos civis de traço, de feição autoritária. Então, não tem nenhum projeto democrático. Quem põe a democracia na rua é a rua. Né? Você vai ter uma grande mobilização, você vai ter uma grande frente democrática, lembra a luta pelas liberdades democráticas, né? Você vai ter algumas lideranças importantíssimas, Raimundo Fauro, por exemplo, na frente de associações, e isso vai constituir um arco que vai conseguir, derrotar o projeto de transição dos militares e consolidar um projeto pelas liberdades democráticas e um projeto de repensar a democracia no Brasil com uma grande novidade. Pela primeira vez na história do Brasil, nós vamos pensar a democracia não como um meio para a gente chegar a um bom governo,
né? Como nos anos 60, a democracia é um caminho para nós chegarmos a uma outra alternativa de governo, mas a democracia como um fim, né? A democracia como uma forma política que não vai ter um fim e, portanto, nós temos que apostar nela. Isso é uma grande novidade também. Então, repara que são as duas coisas que nós temos que pensar. Heloísa, a propósito de arco político, né, que você fez referência, acaba de fazer referência, não obstante a diferença conjuntural existente entre aquele momento de resistência e de saída, né, da ditadura de 64 e esse momento em que existe um risco de crescente autoritarismo na sociedade e no Estado brasileiro. Né? Que tipo de arco, se é possível a reconstrução de um arco político que consiga colocar em pauta ou girar em torno da ideia da defesa da democracia política e dos direitos sociais? É possível e que seja abertamente contrário ao atual presidente da República e tudo aquilo que ele representa em termos sociais e políticos. É possível a construção desse arco hoje? É possível, foi possível no passado várias vezes. Não foi só no momento da redemocratização. Você pensa, por exemplo, na tentativa de construção da Frente Ampla. Você tinha 3 inimigos ali mortais, quer dizer, Carlos Lacerda, Juscelino Kubitschek e João Goulart eram inimigos de fato. Eles não eram só adversários políticos. Mas, em torno de um ponto, que era a questão democrática, como é que nós vamos tentar enfrentar a questão democrática, eles vão conseguir fazer um encontro e montar uma base, né? Que vai funcionar. A Frente Ampla chega a ir para a rua, né? Chega a fazer comícios, chega a fazer texto, comício, agitação, chamar as pessoas, e isso vai ameaçar os militares. Não é à toa que Lacerda, né, você vai ter, na hora que vier o AI-5, os 3 vão ser penalizados. E a Frente Ampla se torna uma ameaça. Então, é possível, tá? E é preciso fazer. Se não houver uma frente, de fato, em torno dos princípios democráticos, não me parece que nós vamos conseguir enfrentar, sermos bem-sucedidos no enfrentamento, na defesa da democracia. Por quê? Porque nós estamos lidando com uma situação em que você tem, de um lado, um poder executivo que opera na chave da destruição, mas ele tem apoio na sociedade. Uma fatia da sociedade brasileira continua, e não apenas emprestando apoio, como está disposta a chancelar um segundo mandato do presidente da República. E aí? Como é que nós temos que pensar isso? Nós não temos só um problema no poder executivo, nós temos um problema na sociedade brasileira. Nós temos que olhar para essa sociedade. Que sociedade é essa? O que aconteceu? Entendeu? Eu acho que precisamos olhar, porque senão não tem frente. Agora, uma coisa que eu fico pensando também é o seguinte: nós precisamos cacifar as lideranças para que as lideranças políticas, como no passado, para que você recupere essa capacidade de construir um acordo em torno de pontos essenciais para a permanência e reconstrução democrática no país. Né? Tem um livro que não foi traduzido em português, mas que é muito legal, que é o livro de um historiador inglês ele chama Tirania. Ele vai lá no Shakespeare, ele é um especialista em Shakespeare,
Então, ele estuda as peças históricas do Shakespeare para entender o governo Trump, né? E é muito legal que ele fala, olha, aí ele cria uma categoria que ele tira do Shakespeare, que são os viabilizadores cínicos. São aquelas pessoas na sociedade, aqueles grupos, né, que sabem que o tirano é inconfiável, sabem que ele é um tirano, mas emprestam apoio a ele, garantem a permanência do tirano, porque é um modo que eles acham que vão controlar esse tirano e vão se beneficiar dele. Isso lá no Shakespeare. E aí, então, o Greenblatt, que é o historiador, ele diz, vamos criar e aí depois o Sérgio Abranches, que é um cientista político brasileiro, fala, vamos criar os viabilizadores cívicos, né? Então, talvez o que é o oposto. Temos os viabilizadores cínicos que sustentam o tirano e os viabilizadores cívicos que vão funcionar, que devem funcionar como essa base de sustentação para que se construa um acordo em torno de princípios mínimos e básicos. O que a gente faz? Para garantir a democracia. 2, quais são os pontos que nós precisamos para que ela possa renascer entre nós? Eu sugeri outro dia aos meus alunos, eles ficaram rindo de mim, falei, gente, eu comprei um caderninho. Todo mundo que eu quero pegar na curva e reclamar, eu estou anotando no caderninho, entendeu? Um caderno de fiado. Eu vou anotando. Depois a gente briga, né? Agora eu não vou tomar cerveja com as pessoas, mas eu acho que é fundamental os viabilizadores cívicos, para que eles possam identificar esses pontos e formarem essa rede de proteção, porque o problema não é só o executivo, o problema é o fato de que uma fatia da sociedade brasileira está mobilizada, é uma minoria, mas ela é suficiente para ser uma ameaça à democracia. Ela está mobilizada, ela está disposta a chancelar um segundo mandato e ela aposta na destruição democrática. Heloísa, você, em março desse ano, numa palestra, numa aula magna, né, de abertura dos cursos, dos programas de pós-graduação da Universidade Federal da Bahia, você afirmou que havia se rompido uma, abre aspas, epiderme civilizatória que encobria uma sociedade fundada na escravidão, violenta, autoritária e desigual, e que não se olhava para si mesmo. A pergunta que eu te faço é se seria o nosso limite histórico de uma sociedade capitalista, periférica, de passado escravista colonial, patrimonialista, que teve inúmeros golpes de Estado durante a sua república, se esse não seria o nosso limite histórico, ou seja, uma sociedade com uma capa epidérmica fina, né, desses valores civilizatórios, me permita dizer, fundamentados nos direitos humanos, né, nos valores da democracia. E, por outro lado, se existe um caminho possível para que essa epiderme, quando for recosturada, esse rasgo acontecido nos últimos anos, se há um caminho possível para que essa epiderme, essa pele fina, se transforme numa casca grossa que seja suficientemente capaz de mexer nessas estruturas sociais de uma longa duração da história brasileira. Olha, quer dizer, a primeira coisa que eu acho que a gente tem que pensar é que a história não está escrita nas estrelas, ela não é destino. Então, não existe esse limite histórico. A história é escolha, né? Nós não estamos condenados a uma coisa nem a outra, porque isso depende do que nós vamos escolher. É bom termos isso, a gente ter isso na cabeça, para que não se crie uma falsa
uma falsa impressão. Então é assim por quê? Não, é assim porque nós escolhemos que é assim. E, portanto, nós podemos modificar nossas escolhas. A outra coisa é que esse argumento, engraçado, eu tinha lido várias vezes o Nabucco ao longo da minha formação, mas nunca tinha visto isso no Nabucco. E aí eu me dei conta dele dizendo, quem diz isso é o Nabucco, ele diz, olha, o Brasil foi fundado numa única estrutura, que é a escravidão. Isso tem consequências. Um Estado que é fundado na escravidão, isso tem consequências para o tipo de sociedade que se forma, que é essa sociedade aí, hierárquica, desigual e violenta. Aí ele diz isso. Então, o que nós fizemos foi cobrir com uma camada epidérmica de valores civilizatórios e esconder essa sociedade. Ele diz, essa é a nossa ficção engenhosa de nação, né? Acreditarmos, e é uma ficção que deu certo, quer dizer, nós começamos a nossa conversa com eu dizendo assim, mas tudo indicava no século XXI que o caminho do Brasil estava pavimentado e não teria volta. O segundo ponto que me parece, então, importante é pensar essa questão que você levanta mesmo, que eu penso muito nela, quer dizer, como é que nós vamos enfrentar a nossa ficção engenhosa de nação? Uma coisa que eu tenho pensado, não sei se faz muito sentido, mas eu quero explorar, é que talvez esse também seja um problema que nós não que nós deixamos fazer a partir da nossa redemocratização em 88. Nós não reconhecemos que era uma epiderme, né? Nós não olhamos para a nossa ficção engenhosa de nação. Então, a primeira coisa é olhar para ela. A segunda é pensar o seguinte, nós investimos muito na democracia, naquilo que diz respeito às instituições democráticas e à prática democrática, voto, eleição, etc. E nós nos esquecemos que a democracia também é, para pensar lá com Tocqueville, um modo de viver em sociedade. Então, o que nós não enfrentamos, que vai nos permitir desmontar, reconhecer a nossa ficção engenhosa de nação e como enfrentá-la. Nós temos que construir o investimento na cultura democrática, na ideia de que a democracia é um modo de vida da sociedade, a nossa sociedade. Como é que nós vamos construir? Nós perdemos tempo nisso. Como é que nós vamos construir a prática democrática no cotidiano dessa sociedade? Porque só assim nós vamos enfrentar essa sociedade. Só assim nós vamos enfrentar essa ficção, né? E só assim nós vamos não só costurar a epiderme, mas impedir que ela se rompa. Ou, se ela se romper, não emergir esse fundo recessivo. A democracia como cultura, né? Como prática da sociedade e como motivo de orgulho, sabe? Repara, nós não temos nenhum... Nós precisamos olhar para as nossas experiências democráticas, reconhecer o nosso legado e avançar nessa cultura. Não existe. E é engraçado isso. Uma outra coisa que eu me dei conta, nos Estados Unidos tem uma pilha imensa de livros que chama História da Democracia nos Estados Unidos. Nem tanta democracia assim, custaram para chegar nela, mas tem lá. França, História da Democracia. Não existe uma História da Democracia no Brasil, já se deu conta? Quando é que a ideia de democracia desembarca no Brasil com seu sentido moderno, lá no final do século XVIII, né, com uma conjuração que nós esquecemos, que é a Conjuração do Rio de Janeiro? Como é que a Conjuração Baiana dota essa democracia de mais modernidade, no sentido da inclusão, e como é que essa ideia poderosa andou na nossa história e foi construindo soluções para nós, se enraizando em determinados procedimentos, mas, ao mesmo tempo, enfrentando os limites de uma cultura que nós não tornamos democrática. Falta
talvez esse seja o outro problema. Nós começamos conversando sobre a Constituição, talvez esse seja o problema. Investimos tudo nas instituições e na prática, e deixamos de investir nessa cultura. E na ideia de que a história é escolha. Então, ou nós vamos escolher a democracia e sermos capazes, como sociedade, de nos orgulhar da nossa escolha, reconhecer as nossas raízes democráticas, investir nas instituições, na prática e na cultura democrática, ou nós vamos fazer outra escolha. Mas são escolhas, não está escrito nas estrelas, né? E nós vamos ter que nos responsabilizar por essas escolhas. Heloísa, eu queria te fazer uma última pergunta, o Trilha está chegando ao fim. Você lançou também com a Lilia Schwartz, em 2020, A Bailarina da Morte, um livro sobre uma outra epidemia, né, da gripe espanhola. Né? E eu gostaria de dizer, eu deveria ter dito isso no início, quando eu citei Brasil, uma biografia, que todas as vezes em que eu recebo a visita de algum estudante estrangeiro, né, de algum professor estrangeiro que me pergunta, olha, gostaria de ler algum livro que representasse uma introdução, né, à história do Brasil. Desde que eu li Brasil, uma biografia, essa é sempre a minha indicação. Mas a minha pergunta é a seguinte: eu pergunto, você gostaria de um dia perguntar a Lilia Schwartz, né? Vocês escreveram 2 livros muito importantes, um sobre a história do Brasil, me permita dizer, uma história do ponto de vista de uma totalidade, né, de relações existentes entre os diversos níveis da realidade, no largo período histórico, e, por outro lado, um livro que se situa num determinado período, num determinado fato histórico. Como você se sente como historiadora diante desse negacionismo histórico que trabalha tão facilmente assim com a negação, com a inverdade, com a mentira acerca do que aconteceu na história brasileira, mas na história mundial de maneira geral? Você diz com relação aqui no Brasil, a epidemia da Covid? Eu pergunto de maneira geral, como é que você lida, enfrenta, já que você acabou de falar da necessidade de uma cultura democrática, né? Como é que você lida com esse negacionismo histórico que se espraia em diversos setores da sociedade, muito alimentado pelo mundo, por esse canhão chamado internet, né, que consegue fazer a difusão de mentiras de maneira extremamente veloz? Eu acho que Lília lida melhor do que eu, porque ela tem uma presença nas redes sociais que eu não tenho. Mas eu penso, quer dizer, que o historiador ele tem duas tarefas importantes, e eu preciso ser leal a essas tarefas. A gente não pode contar isso para os outros, porque vai expor os historiadores, mas aqui em segredo, eu acho que a gente tem que pensar que que o historiador tem 2 tarefas. Uma, o historiador é aquele sujeito, quer dizer, e a Hannah Arendt diz isso, né? Ela vai dizer o seguinte: olha, quando tudo der errado, né? Quando o totalitarismo se instala, né? Ainda restam algumas possibilidades. Uma é o historiador, a outra é o poeta. E ela diz, porque o historiador é aquele que vai olhar para o passado e dizer assim, não pode ser de outra maneira, né? Porque no passado foi. Então, ele é o cara que te dá, ele consegue fornecer ferramentas para que você possa pensar a sua escolha, porque o negacionismo, a eficácia do negacionismo é tirar a sua possibilidade de escolha. Necessariamente tem que ser assim, tá? É irrevogável, né?
Então, quando você diz não, tem que ser pode ser de outra maneira, porque já foi, né? Isso significa que você está fornecendo elementos para uma escolha, para que as pessoas possam escolher. A segunda tarefa do historiador, o historiador só lida com uma verdade, que é exatamente a única forma que ele tem para encarar esse negacionismo, que é a ostentação do fato na cena pública, né? Ele tem que levar o fato, a verdade factual é essa, aquilo que eu levo para a cena pública não pode ser desmentido, a não ser por força da mentira. Então, dando um exemplo, em 1964 ocorreu no Brasil um golpe de Estado. Por quê? Porque o golpe se completou e ocorreu, o momento do golpe é no momento em que eu declaro vaga a presidência da República no Congresso Nacional com o presidente da República em território brasileiro. Então, esse é um... Né? Os tanques estão na rua, o Congresso vai ser expurgado e eu vou fazer uma eleição indireta dentro do Congresso para escolher o primeiro general presidente da República. Então, esses são os fatos que só podem ser negados pela força da mentira cabal, né? Ostentar esse fato na cena pública me dá o metro para que eu possa avaliar o poder e para que eu possa avaliar as condições dessa sociedade hoje no presente. Então, essas são as duas, e o negacionismo ele funciona muito bem porque ele tenta desmontar com esses elementos. Ele nega a verdade factual e ele nega o fato de que... E ele diz para você o seguinte, só pode ser dessa maneira, né? Lembra a Margaret Thatcher, num discurso dela, terrível, em que ela dizia assim, não temos alternativa, só pode ser assim. Ora, como assim, minha senhora? Né? Como assim não temos alternativa? Claro que temos, né? Sempre tivemos. O poeta nos diz, inclusive, como é que nós podemos imaginar essas alternativas. O historiador diz, nós temos alternativas porque no passado foi diferente. E o poeta fala, e nós podemos imaginá-las, como elas serão, como nós podemos escolhê-las e pensar o que vem pela frente, né? A imaginação o poeta nos traz a imaginação. Essas duas questões, essas duas ferramentas estão sendo atacadas, né? E funciona. O que eu não sei avaliar é qual é, de fato, o poder desse ataque, né? Se ele está sendo bem sucedido ou não. Porque, por outro lado, você tem uma série de recursos que a imprensa nos dá, como você tinha na ditadura, lembra? A imprensa alternativa, aquilo era sensacional. Olha como é que... E como é que você cria as condições de informação, como é que essa imprensa gera provocações para fazer a gente pensar, né? E o pensamento é importante nessa hora também. O pensamento é um aliado fundamental para enfrentar o negacionismo, porque o pensamento é aquele vento, na hora que você abre a janela, né? E entra o vento, e tira tudo do lugar. O pensamento tira tudo do lugar, né? E aí você fala, então pode mesmo ser de outra maneira, né? Então, não é à toa que as formas totalitárias se impõem em situações em que os laços de relação interpessoal se degradaram e as pessoas pararam de pensar, né? É preciso que a pessoa seja habitada pelo vazio de pensamento para que o negacionismo se imponha. O fato de nós estarmos enfrentando isso hoje dentro de uma fatia da sociedade brasileira não significa que nós tenhamos perdido a nossa capacidade de escolha. Então, a minha aposta, digamos assim, para enfrentar o negacionismo é essa, abrir a janela, deixar o pensamento entrar, pedir ao poeta que acione a nossa imaginação, e aí a gente age.
Heloísa Starling, professora titular do Departamento de História da Universidade Federal de Minas Gerais, onde coordena o Projeto República, Núcleo de Pesquisa, Documentação e Memória. Heloísa, muito obrigado. Obrigada a você. Pela entrevista. E oxalá as janelas se abram e uma ventania entre no Brasil no próximo ano. Mas nós vamos ajudar as janelas a se abrir. Nós é que vamos abrir a janela. Tá bom? Um abraço, Heloísa. Obrigada. Funcionou? Funcionou muito bem. E o Trilha da Democracia volta na próxima semana, sempre debatendo, dialogando sobre democracia e direitos humanos. Até lá. Até lá. E abre a janela. E abre a janela.